Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons. Livro 3. Autora Julia Quinn. Um perfeito cavalheiro. Capítulo 7. Ficou claro a todos os convidados do baile Moultrin na quinta-feira passada que a senhorita Rosamund Halley não parava de olhar para o Sr. Philip Cavender. É da opinião desta autora que os dois realmente combinam. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 30 de abril de 1817. 10 minutos mais tarde, Sophie estava sentada ao lado de Benedict Bridgerton na carruagem dele. Está com alguma coisa no olho? Perguntou ele com educação. Isso chamou a atenção dela. Como? Você não para de piscar, explicou ele. Pensei que talvez pudesse ter alguma coisa no olho. Sophie engoliu em seco, tentando conter uma risada nervosa. O que deveria dizer? A verdade? Que não parava de piscar porque ficava esperando acordar do que só podia ser um sonho? Ou talvez um pesadelo? Tem certeza de que está bem? Insistiu ele. Ela assentiu. Devem ser os efeitos do choque, comentou Benedict. Ela assentiu de novo, deixando-o acreditar que aquilo era tudo o que a estava afetando. Como podia não tê-la reconhecido? Ela sonhava com aquele momento havia anos. Seu príncipe encantado enfim aparecera para salvá-la, mas não sabia quem ela era. Como você se chama mesmo? Perguntou ele. Sinto muitíssimo. Sempre preciso ouvir um nome 2 vezes para me lembrar dele. Senhorita Sophie Beckett. Não parecia haver motivo para mentir. Ela não lhe dissera seu nome no baile de máscaras. Prazer em conhecê-la, senhorita Beckett, disse ele, mantendo os olhos na estrada escura. Sou o Sr. Benedict Bridgerton. Sophie reagiu à saudação com um aceno de cabeça, embora ele não estivesse olhando para ela. Ficou em silêncio por um instante, sobretudo por não ter a menor ideia de como agir naquela situação tão inacreditável. Ela se deu conta de que se tratava da apresentação que não acontecera 2 anos antes. Por fim, falou apenas. O senhor foi muito corajoso. Benedict deu de ombros. Eles eram 3, e você é apenas um. A maioria dos homens não interviria. Desta vez ele olhou para ela. Detesto valentões. Limitou-se a dizer. Ela assentiu mais uma vez. Eles iam me estuprar. Eu sei, retrucou ele. Então acrescentou. Eu tenho 4 irmãs. Ela quase respondeu eu sei, mas se conteve bem a tempo. Como é que uma arrumadeira de Wiltshire teria essa informação? Em vez disso, preferiu comentar. Imagino que por isso tenha sido tão sensível ao meu drama. Gosto de pensar que outro homem as ajudaria, se alguém um dia estivesse em uma situação semelhante. Espero que nunca precise descobrir. Ele assentiu com um ar grave. Eu também. A carruagem seguiu em frente na noite silenciosa. Sophie se lembrou do baile de máscaras, quando não lhes faltara assunto sequer por um instante. Ela percebia que agora era diferente. Era uma arrumadeira, não uma gloriosa dama da sociedade. Os dois não tinham nada em comum. Mesmo assim, ela ainda esperava que ele a reconhecesse, parasse a carruagem, puxasse-a de encontro ao peito e lhe dissesse que vinha procurando fazia 2 anos por ela. Mas Sophie logo se deu conta de que isso não iria acontecer. Ele não conseguia reconhecer a dama na arrumadeira, e, a bem da verdade, por que deveria?
As pessoas viam o que esperavam ver, e Benedict Bridgerton com certeza não esperava ver uma fina dama da sociedade na pele de uma humilde arrumadeira. Não se passara um dia sem que ela pensasse nele, sem que se lembrasse de seus lábios nos dela, ou da magia estonteante daquela noite. Ele se tornara o ponto central de suas fantasias, o personagem principal nos sonhos em que ela era uma pessoa diferente com pais diferentes. Em seus devaneios, ela o conhecia num baile, talvez seu próprio baile, oferecido por seus delicados pais. Cortejava-a delicadamente, com flores perfumadas e beijos roubados. E então, num agradável dia de primavera, com os pássaros cantando e uma brisa suave, ele se ajoelhava e a pedia em casamento, jurando amor eterno. Era ótimo sonhar acordada com isso. Só não era melhor do que o sonho em que os dois viviam felizes para sempre, com 3 ou 4 filhos maravilhosos, nascidos a salvo dentro do sacramento do matrimônio. Mas ela jamais imaginara, em nenhuma de suas fantasias, que de fato o veria de novo, muito menos que seria salva por ele de um trio de agressores devassos. Sophie se perguntou se ele pensava na mulher misteriosa de prateado, com quem uma noite trocara um beijo apaixonado. Gostava de imaginar que sim, mas duvidava que para ele significasse o mesmo que significara para ela. Ele era um homem, afinal, e era provável que já houvesse beijado dezenas de mulheres. E para ele aquela noite havia sido como uma outra qualquer. Sophie ainda lia o Esteldon, sempre que conseguia. Pôr as mãos num exemplar. Sabia que ele frequentava inúmeras festas, porque um baile de máscara se destacaria em suas lembranças. Ela suspirou e olhou para as mãos, ainda agarradas à sacola. Desejou ter luvas, mas seu único par havia estragado no começo daquele ano, e ela não conseguira comprar outro. Estava com a pele áspera e rachada, e seus dedos estavam ficando gelados. Isso é tudo que possui? Perguntou Benedict apontando para a bolsa. Ela assentiu. Infelizmente, não tenho muitos pertences. Apenas uma muda de roupas e algumas lembranças pessoais. Ele ficou em silêncio por um instante, então disse. Seu sotaque é bastante refinado para uma arrumadeira. Como Benedict não fora o primeiro a fazer tal observação, Sophie lhe deu a resposta padrão. Minha mãe foi governanta de uma família muito boa e generosa. Eles permitiram que eu tivesse aulas com suas filhas. Por que não trabalha lá? Girando o pulso, com habilidade, Benedict guiou os cavalos para a trilha da esquerda ao chegar em uma bifurcação na estrada. Imagino que não esteja se referindo aos Cavenders. Não, retrucou ela, tentando pensar numa resposta adequada. Ninguém jamais se interessara o bastante por ela para se dar ao trabalho de aprofundar o assunto. Minha mãe faleceu, disse ela por fim, e eu não me dei bem com a nova governanta. Ele pareceu aceitar a explicação e os dois seguiram sem falar mais nada. Por alguns minutos. A não ser pelo vento e pelo barulho rítmico dos cascos dos cavalos, a noite estava silenciosa. Enfim, sem conseguir conter a curiosidade, Sophie perguntou. Aonde estamos indo? Eu tenho um chalé não muito longe daqui, replicou Benedict. Ficaremos lá por 1 ou 2 noites e então eu a levarei para a casa de minha mãe. Tenho certeza de que ela encontrará um emprego para você lá. Sophie assentiu, o coração a acelerar. Esse seu chalé? Você estará adequadamente acompanhada, disse ele, sorrindo de leve. Os caseiros estarão de serviço e posso garantir que o senhor e a senhora Cabetry jamais permitiriam que qualquer coisa inconveniente ocorresse na casa deles. Eu achei que a propriedade fosse sua. O sorriso dele se alargou. Venho tentando convencê-los disso há anos, mas nunca consegui. Sophie sentiu os cantos dos lábios se arqueando. Acho que vou gostar muito deles. Imagino que sim. Então os dois ficaram em silêncio de novo.
Sophie manteve os olhos bem fixos à frente. Sentia um medo absurdo de que seus olhares se cruzassem e ele a reconhecesse. Mas isso não passava de fantasia. Ele já a havia encarado até mesmo mais de uma vez, e ainda pensava nela apenas como uma arrumadeira. Depois de alguns minutos, no entanto, ela sentiu uma estranha comichão no rosto, e ao se virar para fitá-lo, viu que ele não parava de olhar para ela com uma expressão estranha. Nós já nos conhecemos? Perguntou ele de repente. Não? Garantiu ela com a voz um pouco menos segura do que gostaria. Acho que não. Imagino que esteja certa, murmurou ele. Mas ainda assim, vejo você, me parece muito familiar. Todas as arrumadeiras são iguais, comentou ela com um sorriso amargo. Eu costumava achar isso, retrucou Benedict. Ela virou o rosto para a frente, boquiaberta. Por que dissera aquilo? Ela não queria que ele a reconhecesse? Não havia passado a última meia hora esperando, desejando, sonhando e esse era o problema. Ela estava sonhando. Em seus sonhos ele a amava. Em seus sonhos a pedia em casamento. No mundo real, ele poderia lhe pedir que fosse sua amante. E isso era algo que ela jurara jamais fazer. No mundo real, talvez ele fosse sentir a obrigação moral de devolvê-la a Araminta, que provavelmente a entregaria direto ao magistrado por ter roubado seus enfeites para sapatos. E Sophie não achara nem por um instante que a madrasta não havia notado o desaparecimento deles. Não, era melhor que Benedict não a reconhecesse. Isso apenas complicaria a vida dela, e considerando que não tinha qualquer fonte de renda, de fato, tinha muito pouco além das roupas do corpo. Sua vida não precisava de complicações a esta altura. E, no entanto, ela se sentiu decepcionada de uma forma inexplicável por ele não ter sabido de imediato quem ela era. Foi uma gota de chuva? Perguntou Sophie, disposta a manter a conversa em torno de temas mais agradáveis. Benedict olhou para cima. A lua estava encoberta por nuvens. Não parecia que ia chover quando saímos, murmurou ele. Uma grande gota caiu em sua calça, mas acho que você tem razão. Ela olhou para o céu. O vento aumentou bastante. Espero que não seja uma tempestade. Com certeza será uma tempestade, comentou ele contrariado. Já que estamos numa carruagem aberta, se eu tivesse pegado a fechada, não haveria nenhuma nuvem no céu. Falta quanto tempo para chegarmos a seu chalé? Acho que cerca de meia hora. Ele franziu a testa. Desde que a chuva não nos atrase. Bem, eu não me importo com um pouco de chuva, disse ela de forma corajosa. Há coisas muito piores do que se molhar um pouco. Os dois sabiam do que ela estava falando. Acho que não me lembrei de agradecer, falou ela em voz baixa. Benedict virou a cabeça de repente. Por tudo o que era mais sagrado, havia algo muito familiar na voz dela. Mas quando olhava para seu rosto, tudo o que via era uma simples arrumadeira. Uma arrumadeira muito atraente, é verdade, mas ainda assim uma arrumadeira. Ninguém com quem ele algum dia tivesse cruzado. Ah, não foi nada, retrucou por fim. Para o senhor, talvez. Para mim, foi tudo. Desconfortável com tamanho reconhecimento, Benedict apenas fez um sinal com a cabeça e deu um daqueles grunhidos que os homens tendem a emitir quando não sabem o que dizer. Foi uma atitude muito corajosa, insistiu ela. Ele resmungou mais uma vez. E então desabou uma verdadeira tempestade. Não levou mais do que 1 minuto para que as roupas deles ficassem encharcadas. Vou chegar lá o mais rápido possível, gritou ele, tentando se fazer ouvir acima do vento. Não se preocupe comigo, respondeu Sophie,
mas quando ele olhou, ela estava se encolhendo toda, enrolando os braços sobre o peito para tentar conservar o calor do corpo. Deixe-me lhe dar meu casaco. Ela balançou a cabeça e chegou a rir. Acho que vai me deixar ainda mais molhada, encharcado do jeito que está. Ele incitou os cavalos a irem mais rápido, mas a estrada estava ficando enlameada e o vento espalhava a chuva por todos os lados, diminuindo ainda mais a visibilidade. Que inferno! Só faltava isso. Tinha passado toda a semana anterior resfriado e era provável que ainda não estivesse recuperado por completo. Um passeio sob a chuva gelada com certeza lhe causaria uma recaída, e ele passaria o mês seguinte inteiro com o nariz escorrendo, os olhos lacrimejando, todos aqueles sintomas irritantes e desagradáveis. É claro que Benedict não conseguiu conter um sorriso. É claro que se ficasse doente de novo, sua mãe não poderia tentar convencê-lo a comparecer a uma única festa na cidade, sempre na esperança de que ele encontrasse uma jovem apropriada com quem construir um casamento tranquilo e feliz. Em sua defesa, ele estava sempre atento ao aparecimento de uma possível noiva. Com certeza, não era contra o casamento. Seu irmão Anthony e sua irmã Daphne tinham se casado e eram muito felizes, mas os matrimônios dos dois haviam sido bem-sucedidos, porque ambos foram inteligentes o bastante para se unirem às pessoas certas, e Benedict sabia que ainda não a encontrara. Não, pensou, voltando alguns anos à memória. Isso não era inteiramente verdade. Ele havia conhecido alguém uma vez. A Dama de Prateado. Quando a segurara nos braços e rodopiara com ela pela varanda em sua primeira valsa, sentira algo diferente, uma sensação de agitação e vibração. A sensação deveria tê-lo deixado apavorado, mas não. Em vez disso, o sentimento que o deixara sem fôlego, entusiasmado e determinado a possuí-la. Mas então ela desaparecera. Era como se tivesse sumido no ar. Ele não conseguira descobrir nada naquela irritante visita à Lady Pennywood. E quando perguntara aos amigos e à família, ninguém sabia nada sobre uma jovem de vestido prateado. Ela não chegara com ninguém e fora embora igualmente sozinha. Para todos os efeitos, a jovem nem existia. Ele procurava por ela em todos os bailes, festas e saraus a que comparecia. Diabos! Tinha passado até a ir ao dobro de eventos sociais só na esperança de vê-la, mas sempre voltava para casa decepcionado. Ele pensou que pararia de procurá-la. Era um homem prático e imaginara que acabaria desistindo. De certa forma, foi o que fez. Após algum tempo, viu-se novamente rejeitando mais convites do que aceitava. Alguns meses depois disso, percebeu que era mais uma vez capaz de conhecer outras mulheres sem compará-las a ela, de forma automática. Mas não conseguia deixar de procurá-la. Podia não sentir mais a mesma urgência. Porém, sempre que ia a um baile ou sarau, pegava-se, varreando a multidão, com os olhos e aguçando os ouvidos em busca da risada dela. A dama misteriosa estava em algum lugar. Fazia tempo que ele se resignara ao fato de que seria difícil encontrá-la, e não ia ativamente atrás dela fazia mais de um ano. Mas Benedict deu um sorriso melancólico. Simplesmente não conseguia parar de tentar achá-la. A busca se tornara de uma maneira muito estranha parte de quem ele era. Seu nome era Benedict Bridgerton. Ele tinha 7 irmãs e irmãos. Era bastante habilidoso com flores e com desenhos e estava sempre na expectativa de encontrar a mulher que havia tocado sua alma. Continuava esperando e desejando e procurando. E embora dissesse a si mesmo que já estava na hora de se casar, não era capaz de reunir o entusiasmo necessário para isso. E se ele pusesse uma aliança no dedo de uma mulher e no dia seguinte a visse? Seria o suficiente para partir seu coração. Não, seria mais grave do que isso.
poderia destruir sua alma. Benedict suspirou de alívio ao ver a cidade de Rosameade se aproximando. Isso queria dizer que o chalé estava a apenas 5 minutos de distância, e ele mal podia esperar para se atirar numa banheira de água quente. Olhou para a senhorita Beckett. Ela também tiritava de frio, mas não havia soltado um pio. Ele pensou, com um toque de admiração. Benedict tentou se lembrar de alguma outra mulher que conhecesse e fosse capaz de suportar a intempérie com tamanha bravura, mas nenhuma lhe veio à mente. Até sua irmã Daphne, que era muito bem-humorada, estaria reclamando do frio àquela altura. Estamos quase lá, garantiu ele. Eu estou... o senhor está bem? Benedict foi tomado por um acesso de tosse, do tipo profundo e seco que faz doer o peito. Sentia seus pulmões em chamas e a garganta parecia ter sido cortada com uma lâmina. Estou bem, arfou. Ele endireitando-se no banco para trazer os cavalos de volta ao prumo. Os animais haviam saído um pouco do caminho enquanto Benedict tossia. O senhor não parece bem. Eu peguei um resfriado na semana passada, informou ele com uma expressão de dor. Droga, como se sentia mal. Não parece um simples resfriado, comentou ela tentando sorrir. Mas não conseguiu. Na verdade, parecia muito preocupada. Devo ter tido uma recaída, resmungou ele. Não quero que fique doente por minha causa. Ele fez um esforço para sorrir, mas estava muito mal. Eu teria pego a chuva com ou sem você. Mesmo assim, o que quer que ela pretendesse dizer se perdeu sob mais um acesso profundo de tosse seca. Desculpe, murmurou Benedict. Me deixe guiar, disse ela tomando as rédeas. Ele se virou para Sophie, incrédulo. É uma carruagem aberta, não uma carroça de um cavalo só. Ela conteve a vontade de estrangulá-lo. Ele estava com o nariz escorrendo, os olhos vermelhos e não conseguia parar de tossir, mas ainda assim encontrou energia para agir como um pavão arrogante. Posso lhe garantir que sei guiar uma parelha de cavalos, garantiu ela falando bem devagar. E onde você aprendeu isso? Com a mesma família que me deixou estudar com suas filhas, mentiu Sophie. Aprendi a guiar junto com as meninas. A dona da casa devia gostar muito de você, comentou ele. Gostava muito, retrucou Sophie, tentando não rir. Araminta era a dona da casa e faria um escândalo cada vez que o marido insistia que Sophie recebesse a mesma instrução que Rosamund Pose. As três aprenderam a guiar a parelha no ano anterior à morte do conde. Pode deixar comigo, obrigado, falou Benedict de forma categórica. Então anulou as próprias palavras, tendo mais um ataque de tosse. Sophie pegou as rédeas. Ora, pelo amor de... Aqui, disse ele, passando as rédeas para ela e secando os olhos. Pode pegá-las, mas vou ficar de olho em você. Não esperaria nada diferente, respondeu ela com irritação. A chuva não tornava as condições nem um pouco ideais e fazia anos desde a última vez que ela conduzira uma carruagem. Mas achou que se saiu bastante bem. Há coisas que não se desaprende, ela pensou. Na verdade, foi bastante agradável fazer algo que não fazia desde sua vida pregressa, quando era, ao menos, oficialmente a pupila de um conde. Na época, ela tinha boas roupas, boa comida, aulas interessantes e... suspirou. Não era perfeito, mas era melhor do que tudo que se seguiu. Qual é o problema? Quis saber Benedict. Nenhum. Por que pensou que pudesse haver algum problema? Você suspirou. Me ouviu suspirar com todo esse vento? Perguntou ela com incredulidade. Estou bastante atento. Já me encontro doente o suficiente sem que você nos faça cair numa vala. Então, teve mais um acesso de tosse. Sophie decidiu
nem sequer lhe dar uma resposta. Vire à direita ali na frente, orientou Benedict. Iremos direto para meu chalé. Ela obedeceu. O seu chalé tem um nome? Meu chalé. Eu devia ter adivinhado, murmurou ela. Benedict sorriu, um verdadeiro feito. Sophie pensou que já estava com uma aparência péssima. Não estou brincando, disse ele. De fato, após 1 minuto, os dois pararam diante de uma elegante casa de campo, ornada com uma placa pequena e discreta que dizia Meu Chalé. O proprietário anterior o batizou, explicou Benedict, ao lhe indicar a direção dos estábulos, e eu decidi manter o nome. Sophie olhou para a casa, que, embora relativamente pequena, não tinha nada de humilde. Chama isso de chalé? Não, o proprietário anterior chamava, retrucou ele. Você precisa ver a outra casa dele. No instante seguinte, os dois estavam abrigados da chuva. Benedict desceu e começou a desencilhar os cavalos. Usava luvas, mas como elas se encontravam encharcadas e não paravam de escorregar dos dedos, ele as tirou e as jogou longe. Sophie observou seus movimentos. Ela tinha os dedos murchos como uvas passas e tremia de frio. Deixe-me ajudar, pediu dando um passo à frente. Eu consigo fazer isso. Claro que consegue, disse ela de modo apaziguador. Mas será mais rápido com a minha ajuda. Ele se virou, talvez para recusar a ajuda, mas mais uma vez, e então se dobrou com outro ataque de tosse. Sophie se aproximou dele e o ajudou a se sentar num banco. Fique aqui, por favor, implorou ela. Eu termino. Sophie achou que ele discordaria, mas dessa vez Benedict se rendeu. Desculpe, falou ele com a voz rouca. Eu... Não tem por que pedir desculpa, retrucou ela, fazendo o trabalho com agilidade. Ou com tanta agilidade quanto possível. Ainda estava com os dedos amortecidos e enrugados por ficarem molhados por tanto tempo. Não é muito... Benedict tossiu de novo, dessa vez mais baixo e mais profundamente. Cavalheiresco de minha parte. Ah, acho que posso perdoá-lo desta vez, considerando a forma como me salvou mais cedo. Sophie tentou dar um sorriso alegre, mas por algum motivo seus lábios estremeceram e ela se viu de uma forma inexplicável à beira das lágrimas. Virou-se rápido para o outro lado, tentando evitar que ele visse seu rosto. Mas ele deve ter notado alguma coisa, ou talvez apenas tenha percebido que havia algo errado, porque perguntou: Você está bem? Estou ótima, retrucou ela, mas a voz saiu estrangulada, e antes que se desse conta, ele estava a seu lado, tomando-a nos braços. Está tudo bem, falou ele com um tom tranquilizador. Você está salvo agora. As lágrimas começaram a rolar sem parar. Sophie chorou pelo que poderia ter sido seu destino naquela noite, e pelo que de fato fora nos últimos 9 anos. Chorou pela lembrança de quando ele a tomara nos braços no baile de máscaras, e chorou porque se encontrava nos braços dele, naquele momento. Chorou pela gentileza dele, que, embora estivesse claramente doente e não a visse como nada mais do que uma simples arrumadeira, ainda se preocupava com ela e queria protegê-la. Chorou porque não se permitia chorar havia tanto tempo que nem sequer lembrava quanto. E chorou porque se sentia muito solitária. Mas, mais do que tudo, chorou porque vinha sonhando com ele fazia tanto tempo e ele não a reconhecera. Era provável que tivesse sido melhor assim, mas seu coração estava em pedaços por causa disso. Por fim, as lágrimas diminuíram e ele deu um passo para trás. Tocou no queixo dela e disse: Está se sentindo melhor agora? Ela assentiu, surpresa por ser verdade. Que bom. Você levou um susto e Benedict de repente se afastou dela e se dobrou num acesso de tosse. O senhor precisa mesmo entrar, afirmou Sophie, secando as últimas lágrimas. Em casa, eu quero dizer. Ele assentiu.
Vamos ver quem chega primeiro. Ela regalou os olhos perplexa. Não acreditava que ele tivera o ânimo de fazer uma piada daquelas, quando era claro que estava se sentindo tão mal. Mas enrolou o cordão da sacola nas mãos, levantou as saias e saiu correndo na direção da porta do chalé. Quando chegou aos degraus da entrada, não parava de rir por causa do esforço e pela situação ridícula de correr como uma louca para sair da chuva, quando já estava ensopada até os ossos. Como era de se esperar, Benedict chegara antes dela ao pequeno pórtico. Podia estar doente, mas tinha as pernas muito mais compridas e fortes que as de Sophie. Quando ela parou ao seu lado, ele batia na porta com força. Não tem uma chave? Gritou Sophie. O vento ainda soprava forte, tornando a conversa mais difícil. Ele balançou a cabeça. Não planejava parar aqui? Acha que os caseiros irão escutá-lo? Espero que sim, murmurou ele. Sophie secou o rosto e espiou por uma janela próxima. Está muito escuro, falou. Será que eles podem não estar em casa? Não sei mais onde estariam. Não deviam ter ao menos uma criada ou um lacaio? Benedict balançou a cabeça. Venho tão pouco aqui que pareceu tolice contratar uma equipe inteira. As criadas vêm apenas durante o dia. Sophie fez uma careta. Eu sugeriria que procurássemos uma janela aberta, mas é pouco provável que encontremos com toda essa chuva. Não é necessário, disse Benedict. Eu sei onde está escondida a chave reserva. Sophie olhou para ele surpresa. Por que parece tão irritado com isso? Ele tossiu várias vezes antes de responder. Porque significa que terei que voltar à maldita tempestade. Sophie sabia que ele estava ficando sem paciência. Já havia praguejado 2 vezes na frente dela, e não parecia ser o tipo de homem que fazia isso diante de uma mulher, mesmo de uma simples arrumadeira. Espere aqui, ordenou ele. E então, antes que ela pudesse responder, ele saiu correndo pela chuva. Alguns minutos depois, Sophie escutou uma chave girando na fechadura, e a porta da frente se abriu, revelando Benedict com uma vela na mão, com a roupa pingando no chão. Não sei onde o senhor e a senhora Cabetry estão, disse ele com a voz rouca de tanto tossir, mas com certeza não estão aqui. Sophie engoliu em seco. Estamos sozinhos? Ele assentiu, completamente. Ela começou a ir na direção da escada. É melhor eu ir para os aposentos dos criados. Ah, não mesmo, resmungou ele, segurando o braço dela. Não? Ele balançou a cabeça. Você, minha cara, não vai a lugar algum. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.